Amém? Quero falar para você, querido, sobre Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Quem quer saber sobre Jesus? Amém! Aleluia! Vamos abrir o primeiro versículo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Esse final de semana foram tantas palavras que eu não sei nem mais o que eu preguei. Quando eu estava pregando uma palavra, eu pensei assim, parece que eu já preguei isso esse final de semana. Não sei se eu preguei ou se eu ouvi a pregação de algum pastor esse final de semana, mas a gente descobriu uma coisa, que nós não combinamos um tema para essa imersão. Eu não combino tema nunca, na verdade. Qual é o tema? Eu falei, o que Deus tocar no seu coração, você traz uma palavra. Aí, de vez em quando a gente coloca um tema, porque a gente recebe às vezes um planejamento, uma organização já, e a gente quer ir naquele caminho, naquele rumo, mas não teve nenhum tema nessa imersão, e todas as palavras, não teve tema, e nós nem conversamos, cada pastor pregou o que sentiu no seu coração, e todas as palavras, uma encaixou na outra e completou a outra, uma foi completando a outra, e às vezes nós falamos até algumas coisas diferentes, pessoas diferentes, pastores diferentes, com palavras diferentes, falando a mesma coisa. Quem está comigo? É o agir do Espírito Santo, querendo marcar a igreja, para que você aprenda a reinar em vida, porque nós estamos no fim dos tempos. Alguns acreditam que não, porque acostumaram com a vida desse século e ficam imaginando que não está chegando no fim dos tempos, não. Mas está, filho. Se você entender um pouco de palavra de Deus, você vai ver que as profecias preditas por Jesus e pelo Espírito Santo através dos apóstolos, elas estão se cumprindo e elas estão nas últimas profecias. Está acontecendo os últimos fatos e nós estamos no início, o que precede o fim dos tempos, que é o início das dores. Até mesmo essa pandemia que nunca aconteceu é um sinal de algo profético que foi predito por Jesus e pelo Espírito Santo e por profetas na velha aliança, e alinhando tudo, nós entendemos uma coisa: Jesus está voltando. Nós estamos vivendo cada dia como se fosse o último. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 1 dia, 2 dias, 10 anos, 20 anos, mas as profecias confirmam que não vai passar dessa geração. Nessa geração o Senhor volta. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Portanto, temos que aprender a reinar em vida, porque só vai ser aprovado pelo Senhor Jesus naquele dia, na volta dele, aqueles que aprenderam a reinar aqui na graça de Deus, pela fé, pela graça por meio da fé. Então você vai ter que aprender a lidar, não é ser religioso, mas a lidar com a palavra e desfrutar dela como uma realidade na sua vida e começar a viver a abundante graça em cada área da sua vida, para quando Jesus voltar, você estar pronto, preparado, e Ele te convidar para entrar no reino com Ele. Ele vai te convidar os vencedores, primeiro com o arrebatamento, depois na volta do Senhor no tribunal de Cristo, e Ele vai nos convidar para entrar no reino com Ele, e reinar com Ele no reino dos céus, que virá para a terra, o reino de 1000 anos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, uma coisa que nós temos que entender sobre a vida cristã, é que a vida cristã ela não é complicada, é uma vida simples. As coisas de Cristo são simples. Nós não devemos ficar presos em complexidade. E o homem, por meio da religião, ele cria muitas coisas complexas para você ser cristão, para você ser crente, e passa a ser muito difícil ser crente. E por isso que muitos vivem uma vida cristã derrotada, uma vida cristã de incredulidade, de viver pelas circunstâncias, pelas situações, andando pelos sentidos, uma vida cristã na carne, ou às vezes uma vida cristã incrédula, de não crer nem mesmo na volta do Senhor, nem crer na palavra que diz que Ele está voltando. As complexidades que o homem vai colocando para pregar a palavra e também para viver a vida cristã. Mas a vida cristã é simples. Eu quero contar para você alguns princípios dessa vida cristã simples. Amém?
Portanto, eu não recebo mais e mais graça de Deus, porque quando eu me pego acreditando que é difícil desfrutar da graça. Quanto mais eu acho que é difícil desfrutar da graça, menos graça eu recebo. Eu não recebo mais graça porque eu complico o receber a graça. E a graça, ela é recebida de uma forma simples, crendo na obra de Jesus, na obra consumada da cruz, na obra redentora, crendo na obra que Cristo entregou o próprio sangue para nos perdoar e nos salvar, nos dar uma nova vida. É crendo no evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu prego toda semana de várias formas diferentes, mas é sempre o mesmo tema, o evangelho da graça. E quanto mais você acha que é difícil, e mais você complica o desfrutar dessa graça, menos graça você recebe. E mais difícil vai ser realmente a sua vida. E muitas pessoas dizem, é muito difícil ser crente. E aí colocam um grande peso, porque ser crente eu até gostaria, mas é difícil, porque tem muitas coisas que tem que se cumprir. Então isso daí é o primeiro engano que eu quero desfazer na sua vida. Não é difícil ser crente. Ser cristão não é difícil. Ser cristão é impossível. Não tem ninguém aqui que consegue ser crente, filho. Porque cristão é um pequeno Cristo. Não é andar nos passos de Jesus, não, para com isso. Se eu fosse Jesus, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Primeira coisa, ele não estaria aqui. Já teria sido arrebatado, como ele foi. Não é regras para você seguir. Ser cristão não é melhorar o caráter. Não é se tornar uma pessoa melhor. Para que uma pessoa ela possa, de fato, pela palavra de Deus, ser cristã, ela tem que simplesmente não viver mais. Ser cristão é, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Não é difícil, é impossível. E se eu tentar, vai ficar pesado. Vai ficar complicado ser crente se eu ficar tentando agradar a Deus, me parecendo com Jesus. Presta atenção, eu já desisti. Até tentei um tempo. Até que um dia o Senhor me deu a graça de entender. Você não vai conseguir, larga de ser arrogante. Quem é você para achar que você consegue parecer com meu filho Jesus Cristo? Ele é perfeito. Ele nunca errou, ele tem perfeição. Ele só veio na terra para nos salvar, por amor. Não foi porque ele precisava. Jesus é perfeito. Ele é a perfeição de Deus, que se manifestou na terra na forma de homem. E nenhum de nós vai conseguir nem chegar perto do que ele é. E o mais santo dos homens não está nem perto do que Jesus é. Portanto, é impossível ser um pequeno Cristo. Nós não vamos conseguir. Então a graça já passa por um princípio. Só recebe graça quem entendeu isso. Eu não consigo. Eu não mereço. Eu não sou capaz, mas eu acredito em Jesus Cristo. A graça então vai começar a te alcançar. Agora, quando eu complico isso, tentando, eu desprezo a simplicidade disso, e eu tento colocar meios de ser cristão, formas de ser um cidadão melhor, um cristão melhor, uma pessoa melhor, e eu até me gabo de ser uma pessoa melhor depois que eu converti, eu estou complicando a graça, eu estou colocando a minha performance na graça. E eu vou, em algum momento, requerer o meu merecimento nisso. Portanto, nós não somos capazes de ter uma performance suficiente para agradar a Deus. Você pode fazer uma coisa muito boa, mas não é suficiente para agradar a Deus. Você pode ser um cidadão muito bom, mas não vai ser suficiente para agradar o Pai. O padrão do Pai é Jesus. Inatingível. Inalcançável. Ele é o maravilhoso. Aleluia. Nós não vamos chegar nem perto disso, filho. Agora, é certo que quando eu entendo a graça, eu acredito nela, o Espírito Santo dentro de mim faz uma obra, e eu começo a expressar Cristo, em atitudes, no meu estilo de vida, minha forma de falar, minha conduta, meus pensamentos, ele começa a expressar, mas não é uma coisa que eu fico programando, vai fluindo naturalmente. Quando eu sou cheio com o Espírito de Deus,
e ele ferve dentro de mim, o aroma de Cristo perfuma o ambiente que eu chego. Eu e você, mas não sou eu, não tem nada a ver comigo, o aroma é de Cristo. É Ele que está se manifestando, se expressando. E por que Ele se expressou e as pessoas perceberam esse aroma, essa presença? Porque não mais vivo eu. Aquele momento eu não vivi. Eu abri mão completamente de fazer o que eu quero. E naquele momento foi Cristo que fez o que Ele quis. E o aroma dele perfumou o ambiente. E as pessoas são atraídas. Quando tem alguma coisa perfumada, as pessoas elas são atraídas. E esse é o melhor perfume, é o perfume de Cristo. Quem diz amém? Amém. Portanto, quando eu fico questionando essa simplicidade do Evangelho, eu já estou saindo da graça. O Evangelho não é o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, o favor de Deus, não é uma pregação fácil de você praticar. Não, é muito fácil. A videira está crescendo porque o Evangelho lá é fácil. É a igreja da porta larga. Vou te falar uma coisa, não é fácil não, filho. É de graça. É fácil se você tivesse que fazer alguma coisa. O Evangelho da graça não é fácil para nós cumprirmos. Nós não vamos conseguir. Se você tentar, você não vai conseguir. Ele é de graça. Jesus Cristo cumpriu por nós. A porta, ela não é simplesmente larga. Ela é larga e ela está escancarada. Basta crer em Jesus. Mas a partir do momento que você entra na igreja, não é uma porta. A porta é para entrar. Ninguém fica morando na porta, ninguém vive na porta. Jesus é a porta, mas também Ele é o caminho. E esse caminho é impossível percorrer. Nenhum de nós consegue. Portanto, não vivo eu, Cristo vive em mim. Quando eu abro mão de viver do meu jeito esse caminho, de fazer da minha forma, Cristo vai me conduzindo nesse caminho. É Ele quem me guia, Ele me carrega. Ele me leva, Ele me conduz por esse caminho maravilhoso chamado Jesus Cristo. Quem entende, diga amém. Amém. Aleluia. Quando as pessoas questionam a simplicidade do Evangelho, elas já estão abrindo mão da graça. Você então só tem o que você valoriza. Se você valoriza a graça de Deus, você vai ter graça. Se você desdenha da graça, achando que é simples demais, ou acreditando que é fácil demais, você não vai ter graça. Se você desvaloriza a oferta, Deus não vai te dar dinheiro. Se você valoriza o momento da oferta, Deus vai te dar recurso. Quem entende isso? Se você fala mal de quem fala de prosperidade, você não vai ter prosperidade. Se você valoriza quem ensina prosperidade, você vai ter prosperidade. Se você desvaloriza a corte, você não vai ter uma pessoa que Deus vai preparar para você na corte. Mas se você valoriza a corte, Deus vai preparar a pessoa certa na corte para você. Sem esforço, é graça. Aquilo que você valoriza, Deus te dá. Aquilo que você desvaloriza, você não recebe. Você só recebe de Deus aquilo que você louva. E louvar é falar bem. Se você fala bem da palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Se você fala bem do pastor, o que o pastor proclama acontece na sua vida. Se você fala bem do seu líder, o que o líder proclama na célula, o que ele declara, acontece com você. Se você fala bem da igreja, a bênção que Deus deu para a igreja te alcança. Amém. Tudo aquilo que Deus dá, flui através da nossa boca pelo nosso louvor. Pela nossa atitude de falar bem, de ser grato. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Portanto, quando você começa a reclamar, murmurar e falar mal, aquilo que você reclama, você não vai ter. Deus não vai te entregar. Aquilo que você murmura, você não recebe de Deus. Se você murmura que você não tem dinheiro, a quem tem, mais Ele dará. A quem não tem, até o que tem será tirado. Estão entendendo isso? Os irmãos, eu ensinei aqui em algum evento de jovem aqui para as irmãs, e eu acho que deu certo. Eu estava lembrando um dia desse aí. Eu falei para as irmãs aqui, para de falar que nessa igreja não tem homem de Deus para casar com você. Quando você fala que não tem homem de Deus, até os que tem vai ser tirado. Para de falar, para de murmurar com o que Deus deu. Louva o que Deus deu.
Eu sei, irmãs, que agora que tem horas assim que é difícil. Mas você é profeta, abra a boca e louva o que Deus deu. E agora, irmão, tá pipocando corte aí na igreja. Acho que nós vamos fazer uma festa da corte. Eu estou vendo um casalzinho, tá lá e... Ué, irmão, eles estão muito juntos, nós estamos na corte, pastor. Tudo bem, então, né? Se você fala bem, o que você fala bem, o que você louva, Deus te dá. Estão entendendo isso? Se você abençoa o que você abençoa, Deus te entrega. Se você reclama, murmura, até o que você tem vai ser tirado. Quem entendeu, diga amém. Portanto, na vida cristã nós nos tornamos... a vida cristã ela é simples, mas nós pegamos um caminho de tornar as coisas complexas. E desprezamos a simplicidade de Cristo. E complicamos as coisas. Olha o tanto que é simples. As irmãs começaram a bendizer, a louvar, a declarar: Deus já tem um homem de Deus para mim nessa igreja. E Deus já tem. E tem irmão que também começou a declarar: Deus tem uma irmã de Deus para mim aqui. Deus... Quem está comigo? Amém. Acontece, as coisas fluem. Aleluia. Afasta então dessa complexidade, vamos percorrer um caminho simples. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e da pureza. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou preocupado. Porque do mesmo jeito que a serpente enganou Eva, e foi um engano muito simples. A serpente não fez coisas mirabolantes, não, foi simples. Ele foi conversando e foi perguntando, foi fazendo pergunta para Eva. Deus não quer que você coma dessa árvore aqui? E a Eva deu conversa. Eu posso comer de todas, mas dessa daqui Deus disse para não comer nem tocar. Deus não tinha falado isso, mas você sabe como é que é a mulher, é hiperbólica, ela sempre aumenta, né? Deus falou para não comer e não tocar. Aí eu tenho certeza, eu estava meditando nisso e eu tenho certeza, foi essa a chave da serpente. Que daí a serpente fez o quê? Pegou a fruta e tocou na fruta. Deus falou para não comer nem tocar, senão nós vamos morrer. E a serpente vai lá e pega a fruta, e pega e cheira. Está vendo que Deus estava mentindo para você? Eu peguei e não morri. Deus é mentiroso. Ele não quer que você desfrute, porque essa daqui é a melhor. Ele quer o que é bom só para ele. Ele não quer te dar o melhor. Experimenta. Com um engano simples, Eva caiu. E do mesmo jeito o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou preocupado, porque o diabo é astuto. E ele pode estar corrompendo a sua mente para te afastar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, da simplicidade e da pureza de Cristo. Quem está comigo aqui? O diabo astutamente tem complicado o evangelho e tem feito a igreja ser um negócio complicado, e tem feito vida cristã ser complicado. E você, tenho certeza, pode testificar isso, porque muitos vieram de outras igrejas e testificam isso porque viveram vida cristã complicada em outra igreja. E muitos têm colegas e parentes que vivem vida cristã complicada. E tem muitas pessoas que não querem ser crente porque viu o crente com vida complicada dentro da igreja. Mas a vida cristã, ela é simples e pura. Diga aleluia. Por que isso? Porque Cristo é simples e puro. Quando as pessoas colocam muitas dificuldades em servir ao Senhor, querido, é porque o diabo, com a sua astúcia, já seduziu essa pessoa. Quando tem muita complicação para servir o Senhor, o diabo astutamente já fez com que a mente daquela pessoa entrasse no engano. A palavra está dizendo que a mente foi corrompida. Não, eu não quero, eu tenho até vontade de servir a Deus, mas depois do mais vem o porquê que não serve. É simples, querido. Se você quer servir a Deus, é simples. A vida cristã é simples e pura. Sirva. Coloca a mão na obra. Chega no seu líder e fala: eis-me aqui. Ele já vai ter alguma coisa simples e pura para você fazer lá e você começar. Quem está comigo? Amém.
Ninguém nessa igreja que quer servir o Senhor vai receber complicação. O caminho é simples e puro. Talvez você foi na célula essa semana, você ouviu o evangelho e creu em Jesus, e você fala para o líder: eu quero fazer parte disso daqui, eu quero servir aqui. Muito bem, seja bem-vindo, você já é sacerdote. Semana que vem você já está na nossa célula aqui numa função. E ele já vai, de forma simples, começar a te conduzir no caminho do sacerdócio. Mas quando nós temos na nossa mente já o porquê eu não vou servir, é porque o diabo, com a sua astúcia, já corrompeu a sua mente e te tirou da simplicidade e da pureza de Cristo. Por isso que você não está servindo ao Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. As pessoas colocam dificuldades porque a mente delas já está corrompida. É o que a palavra está dizendo. A sabedoria para servir o Senhor vem da humildade. Sabe quem que consegue ser usado por Deus? Quem é humilde. E quem que é uma pessoa humilde? Humilde é aquele que aprende com quem Deus coloca para ensinar. Pessoa humilde não escolhe com quem vai aprender. Espera aí, Deus na sua soberania me colocou aqui nessa célula com esse líder. E Deus me colocou nessa igreja, onde cada crente é um ministro. É uma igreja em célula que acredita no sacerdócio universal. Esse líder, por menor que ele seja, por mais simples que ele seja, ele é o meu líder. E ele está me convocando aqui. Ele está me estimulando a ser sacerdote. Eis-me aqui, meu líder. Você é humilde. Quem entendeu isso? Amém. Mas tem muitos, irmão Wagner, que tem motivos para não servir. Fica vendo defeito nos outros para não servir. É porque o seu coração não anda na simplicidade de Cristo. Você não anda na humildade de Cristo, filho. Porque Cristo, sendo Senhor e Deus, abriu mão da glória, se fez homem, e como homem foi servo. Ele veio servir. Ele não veio sentar na cadeira e esperar ser servido. Ele veio servir. E sendo Senhor e Deus, e já conhecedor da palavra de uma forma que os mestres se admiravam quando ele tinha 12 anos de idade. Agora com 30 anos, ele se assenta no meio dos pecadores e ouve João Batista pregar: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Presta atenção, o reino é Cristo. O reino estava sentado ali, mas o reino sentou para ouvir a pregação de João Batista para os pecadores, dizendo: arrepende porque o reino está próximo. Isso é humildade. É parar para aprender com quem quer que seja usado para ensinar. Eis-me aqui. E sabe o que Cristo fez? Recebeu o apelo, aceitou o apelo de João Batista. Isso é humildade. Seu líder fala: irmão, vamos lá, vamos edificar a obra. Você tem motivo para não edificar. João Batista falou para Jesus: vamos lá, vamos edificar. Você vai ser batizado agora. Jesus levantou e entrou na fila do batismo e foi batizado. Estão comigo? De uma forma simples. Por que ele precisava fazer dessa forma? Porque o pai quis. Para ele ser um mestre, ele tinha que vir de um mestre. João Batista estava pregando, era profeta. Então ele se colocou como discípulo e ouviu a pregação. E depois ali Jesus sai pregando o reino. O arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Quem diz amém? Portanto, nós aprendemos ouvindo. Deus te coloca lá na célula, não é para você ocupar lugar, filho. É para você aprender o caminho do reino. E você aprende esse caminho ouvindo. Mas não é um ouvir de entrar no ouvido e sair no outro porque eu não concordo. Presta atenção, Deus não errou não, Ele te colocou aqui. Ele te colocou nessa igreja, nessa célula, com esse líder, com essa igreja que fala que você é sacerdote. Todo culto nós falamos isso: você é sacerdote, você não está no lugar errado. Vou para outro lugar, emburrei com o pastor. Você vai para outro lugar e você vai emburrar com o pastor lá também, porque o problema não é o pastor nem a visão da igreja. O problema é o seu coração. Deus não errou, Deus te colocou aqui é para mudar o seu coração. E se você está na igreja e fala: eu sou assim e não quero mudar, você não entendeu o que é a igreja. É lugar de transformação. O Espírito Santo vai te transformar de dentro para fora. Não é para melhorar você, é para transformar de dentro para fora. E você vai aprender isso por esse caminho simples de sentar e ouvir.
Lá na célula, o líderzinho da célula que é muito menor do que você, muitas vezes, e que vai ser usado por Deus para edificar a sua vida. E o melhor, você vai trilhar o caminho da humildade, se diminuindo e se colocando como servo desse líder, e você podia ser muito mais eficiente do que ele, se você fosse líder. Mas Deus colocou ele primeiro, e você se coloca debaixo dele, o caminho da humildade está sendo trilhado. O caminho das coisas simples do Evangelho está sendo trilhado. Quem entendeu, diga amém. 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 Nós aprendemos ouvindo. E Deus tem prazer de pegar os pequenos para confundir os grandes. Tem irmãos em todas as igrejas, de todas as épocas, que perdem o reino porque não aceitaram servir os pequenos. E Deus tem prazer de pegar o pequeno e colocar ele sob a liderança de grandes. Esse é o teste de fé de muitos. Alguém está comigo? Amém. Aleluia. E Deus tem prazer de trazer um conteúdo precioso numa embalagem que ninguém valoriza. Ele vai usar o irmão que você não dá valor, mas dentro do irmão tem uma palavra poderosa que o irmão vai abrir a boca, ele vai falar, você vai crer, você vai se diminuir para receber essa palavra, e ela vai mudar a sua vida. Deus gosta de fazer essas loucuras. Ele é diferente do mundo. E a vida cristã, portanto, ela é uma vida simples de ser vivida. Para de lutar, para de resistir. Cristianismo é não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Você está lutando porque você está vivo. Morto não luta, filho. No novo nascimento, o seu velho homem morreu e agora você é uma nova criatura, onde Cristo governa. Você está lutando e resistindo, porque o seu velho homem, você está insistindo em manter ele vivo. E isso vai ser doloroso, em algum momento vai ser doloroso para você. Porque o Senhor é Pai, mas Ele também, Ele é o Deus que vai julgar a todos. Vai ter o dia do tribunal de Cristo. Nós vamos ser julgados pela nossa carne, pelo bem ou mal que nós fizemos por meio do corpo. Portanto, a vida cristã, ela é simples, mas eu torno ela complexa. Quando eu, no meu coração, eu não tenho pureza. Como que acontece isso? É porque eu tenho outras coisas no coração e eu não estou querendo abrir mão. Meu coração é misturado. Não é sujo, ele é misturado. Se eu pego um copo d'água e eu coloco uma gota de esgoto, a água está suja, ela está poluída. Ninguém deve beber dessa água, ela é poluída, isso é o pecado. É o irmão que chega no encontro aqui, mas ele sai daqui puro. Ele é limpado aqui, ele é purificado. Mas tem alguns irmãos que o coração está limpo, mas está misturado. Tem coisas misturadas. Se eu pego essa mesma água e coloco açúcar, ela não é mais pura, ela está misturada agora. Tem muito irmão com o coração misturado. Os prazeres desse mundo, as riquezas desse mundo, as coisas desse mundo, os entretenimentos desse mundo, os relacionamentos desse mundo. E o Senhor disse lá em Romanos capítulo 12, não se conforme com esse mundo, não entra no padrão desse mundo, não misture o seu coração com as coisas desse mundo, viva nesse mundo como se não fosse dele, desfrute o dinheiro, os bens, as coisas, as comidas, os prazeres desse mundo, que não são pecaminosos, eles são para o seu desfrute, mas eles não podem estar no seu coração. Seu coração pode ter um só, Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele não aceita dividir o coração com ninguém e nem com coisa nenhuma. E por que tem muitos que fazem a vida cristã ser complicada? Muitas vezes nós vamos aconselhar, eu e minha esposa, nós vamos aconselhar, os pastores vão aconselhar, discipuladores vão aconselhar, é um emaranhado, que a pessoa chega com a vida toda emaranhada, você pensa, é novo convertido. Não, é crente, às vezes até é líder, às vezes até é discipulador. Uma vida emaranhada, bagunçada, um negócio embaraçado, um novelo de lã que o gato veio e brincou com aquilo, embaraçou tudo. Como é que você conseguiu embaraçar tanto a sua vida? Tanta confusão no seu coração, nas emoções, nos pensamentos. É porque a vida cristã ela tem que ser mantida na simplicidade e na pureza. Você misturou coisas. Você misturou coisas que são do mundo, que eram para você usufruir, mas não podiam entrar no seu coração.
misturou às vezes empresa, recurso financeiro, carreira, relacionamento, marido, esposa, filho, deixou isso tomar o lugar de Cristo no coração. O coração ainda é de Jesus, mas está misturado. E aí a vida fica complicada, porque você não consegue ter dois senhores. Ter dois senhores é algo infernal. Você vai tentar servir a um, mas vai desagradar o outro. Você vai tentar agradar um, mas o outro vai ficar insatisfeito. Só tem como ter um Senhor. Ou Jesus é o Senhor, ou ele não governa. Quem está comigo? Ele não tem problema de alma. Fala logo: Senhor, eu não quero que o Senhor governe a minha vida, e eu vou viver a minha vida. Ele não vai ficar triste lá não, magoado, me rejeitou. Ele não tem esse problema de alma. Mas eu decido que Jesus é o Senhor na minha vida, e eu não vou misturar com outras coisas. Quem entende isso? E algumas vezes não sou compreendido. Algumas vezes eu chateio a minha esposa, meus filhos, discípulos, irmãos, porque eu não vou misturar no meu coração, porque eu sei que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, e eu posso dar lugar no meu coração e ele se embaraçar com coisas que são para eu usufruir, e eu deixo elas governar, e a minha vida então fica complicada, fica complexa. Eu saio da simplicidade de Cristo e eu começo a viver uma vida complexa, complicada, difícil de ser vivida. Alguém está comigo aqui? Cada um de nós, então, cremos no Senhor Jesus. Nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, nosso Salvador, mas nem todos de nós têm o coração puro para Ele. Muitas vezes o coração está misturado. E quando você crê no Senhor Jesus, o mesmo Evangelho que te salva, Ele te chama. O mesmo Evangelho que te trouxe salvação, chamou você para o ministério. Você foi chamado pelo Senhor Jesus no dia que você falou: eu creio em Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Você tem um chamado. Diga para o irmão do lado aí: você tem um chamado. Eu achei que era só pastor, profeta, evangelista. Todo crente, todo aquele que nasceu de novo, tem da parte de Deus um chamado. O Senhor Jesus chamou todos nós. Mas você não está cumprindo esse chamado, né? Porque você embaraçou o coração com outras coisas. E a vida, para você cumprir esse chamado, está complicado. Você tem que abrir mão de muita coisa, fica difícil. Mas não esqueça, se Jesus é o Senhor, um dia nós vamos prestar conta. É melhor desembaraçar aqui, nesse caminho da graça. E qual que é o chamado de todos nós? Todos nós somos sacerdotes. Jesus, na nova aliança, Ele decidiu nos abençoar. Ele nos incluiu na obra dele da cruz. Mas para Ele nos incluir, tudo que era nosso foi levado por Ele. Toda maldição, toda enfermidade, toda dor, toda ira de Deus foi lançada sobre Cristo. Mas tudo que é dele foi dado para nós. E Ele é sacerdote. O sacerdócio foi entregue para nós. Agora, as mesmas obras que Ele fez e obras maiores, é o que nós devemos fazer. Todo aquele que crê em mim fará as minhas obras e obras maiores. Isso daí não é uma coisa para você ficar fantasiando, não. Ai, que vontade de fazer as obras que Cristo fez e obras ainda maiores. Não, não é uma coisa que você vai ficar como uma promessa. É uma ordem. Quem crê em mim vai fazer as minhas obras e obras ainda maiores. Entenderam? Sim, Senhor, entendemos. Então vai lá. É assim que o Senhor falou com os discípulos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, como Ele é sacerdote, nós também somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes pelo fato de crer em Jesus Cristo. E isso começou com um acontecimento chamado novo nascimento. Portanto, o novo nascimento é a coisa mais simples e é o passo inicial. O que você fez para nascer de novo? Nada. Alguém enviado por Cristo foi até você e pregou o Evangelho. E essa pessoa estava com tanta fé no Evangelho que ela pregou e você ouviu, e isso mexeu com o seu coração. E você nem viu a hora, mas de repente você falou: eu acredito. E você fez a oração. Alguns nem viram, mas quando viu já estava lá na frente. Talvez você não veio na frente, mas você ainda fez a oração onde você está. Simples assim. E nesse momento o Espírito Santo veio morar dentro do seu coração. Você não sentiu nada diferente, mas você entrou de um jeito e saiu de outro.
Você entrou como criatura e saiu como filho de Deus amado. Simples. Não teve nada extraordinário, não teve nenhum arrepio, não teve nenhum louvor que mexeu, nenhuma iluminação, nenhuma fumaça, nada disso. Foi uma palavra simples que alguém falou para você, e você antes falava, eu não acredito, mas essa palavra mexeu com o seu coração de tal forma, que é como uma palavra que foi falada numa caverna, que saiu, bateu numa parede dura, e ela vibrou aquela parede, e ecoou, e você falou, eu creio, e naquele momento seu coração foi trocado, coração de pedra foi tirado, foi colocado um novo coração, e o Espírito Santo vai morar dentro de você, de uma forma simples, você nasceu de novo. Amém. Diga aleluia. Aleluia. E a obra de Cristo na cruz resolveu todo o meu passado. Na hora que eu falei, eu creio em Jesus, todo o meu passado foi resolvido, todas as encrencas do meu passado foram resolvidas diante de Deus. Maldição hereditária, familiar, foi resolvida na hora que eu criei em Jesus Cristo. Maldições por causa de atitudes que eu fiz, que eu tomei, foram resolvidas por causa do Evangelho, quando eu criei. Maldições de obra que fizeram para mim, de macumba, de feitiçaria, de inveja, foi tudo resolvido pelo Evangelho na hora que eu criei. Um passado complicado, porque eu vivi na prática do pecado, foi apagado. O Senhor resolveu tudo, um castigo que vinha sobre mim, um peso na minha consciência, porque eu estava errado e eu sabia que o castigo de Deus ia me alcançar, foi resolvido. Lá na cruz Jesus levou o castigo. De uma forma simples, quando eu criei, todo o meu passado foi resolvido. Alguém entendeu? Para com Deus o meu passado foi concluído, não teve complicação. Aleluia. Mas como filho de Deus, o meu passado foi concluído, foi resolvido, mas agora eu tenho um destino. O Senhor mudou o meu destino. Eu estava destinado para o inferno, agora Ele me deu um novo destino. O meu novo destino é o reino de Deus. Ele entrou na minha vida e mudou meu destino. E como que eu vou para esse caminho agora? Esse caminho é o sacerdócio. Eu vou andar pelo caminho do sacerdócio universal. Todo mundo vai ser pastor? Não, você vai ser sacerdote sendo quem você é. Você é dona de casa? Você vai ser dona de casa e vai ser sacerdote. Você é médico? Vai ser médico, vai ser sacerdote. Como que é isso? Aonde você estiver, Cristo é o Senhor da sua vida. É Ele quem governa, você vai fazer o que Ele manda. Do jeito que Ele quer. Então, quando eu creio nesse propósito sacerdotal, meu chamado, ele começa a se cumprir. A provisão vem. Porque uma outra coisa que você tem que aprender é que a vida cristã ela é simples, mas ela não é fácil. Porque você vai ser desafiado a fazer coisas que você não consegue. Deus vai pedir para você fazer coisas que estão além da sua força. Porque se é uma obra que só Cristo pode fazer, tudo que Deus pede para eu fazer, eu não consigo, porque só Cristo pode fazer. Então não é fácil. Mas eu decido dizer um sim. O que Deus está querendo de mim é só, eis-me aqui. Sim. Foi assim com cada profeta do Velho Testamento, foi assim com cada apóstolo do Novo, foi assim com Maria, com cada mulher de Deus da Bíblia. O Senhor veio e trouxe um desafio que era grande demais, e Deus esperou deles o sim. Sim, eis-me aqui, Senhor. Mas esse sim, eis-me aqui não é sim, eu estou pronto, Jesus. Pode vir, Espírito Santo. Entra aqui, coloca Jesus aqui. Maria falou, eis-me aqui, mas como vai ser isso? E Deus falou, como, você não preocupa, eu vou resolver. O Espírito Santo vai vir, vai resolver isso. Quem está comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Quando eu creio nesse propósito, eu entendi, eu sou filho e Deus me chamou para ser sacerdote. Eu vou parar de falar não, eu vou falar sim. Quando eu falo sim, o meu chamado começa a se cumprir. Porque a provisão para o cumprimento do seu chamado não vem de você. Não vem da sua força, nem da sua capacidade, nem da sua inteligência, nem do seu dinheiro, nem da sua capacidade intelectual. Vem do Senhor. E Ele está querendo de você o sim. Quando você diz sim, Ele vem cumprir todas as coisas. Aleluia. E esse chamado é maior do que tudo que eu fiz no meu passado.
Meu passado foi um passado de ignorância intelectual, cultural. E eu tenho um chamado, eu preciso agora de inteligência, eu preciso de cultura, eu preciso de sabedoria. Eu tenho uma limitação, ignorância cultural, ignorância educacional, falta de inteligência. Mas o Senhor me deu um chamado, e agora? Quando eu falo sim, o Espírito Santo vem para suprir. Presta atenção, não vai ser assim, o Espírito Santo veio, agora sei tudo, pode perguntar. Não, agora que o Espírito Santo vem, abrindo os caminhos para mim, dando as portas abertas. Ele vai te dar a pessoa certa, as influências certas, o livro certo, o curso certo. Ele vai te dar um ensino certo, a experiência certa para você, que você precisa para cumprir esse chamado. As pessoas certas para sustentar, para prover, para trazer o recurso. Quem entende isso? Amém. Quando eu entendi isso, eu falei sim para o Senhor, eu entendi. Eu perguntei qual que é o caminho. O caminho é o seguinte: aqui na videira você precisa de frutificar. Você precisa de percorrer o caminho do vencedor e frutificar. Se percorrer o caminho e não frutificar, não adianta, precisa de fruto. Se tiver fruto e não percorrer o caminho, nós vamos ajudar e esse caminho vai ser percorrido. O que é o caminho do vencedor? Encontro, consolidação, batismo, cursão, CTL, seminário. Tá bom, entendi, vou lá. Fui fazer o cursão, estava desempregado, e minha esposa também. Fizemos o cursão, desempregado, tendo que pegar ônibus, pagando mensalidade. Ah, tem dó de mim, eu estou desempregado, dá de graça esse cursão para mim? Não, filho, você não vai ter o cursão de graça. De graça é o Senhor Jesus na cruz, morrendo por nós. Agora você está trilhando um caminho para aprender a ser vencedor. Você vai orar, você vai clamar a Deus, e Deus vai ser o provedor da sua vida. De alguma forma você vai ter o recurso para esse curso. E foi assim, filho. Cursão, CTL, seminário. Tem que fazer seminário, mas seminário a mensalidade é muito cara, não tem como. Como é que faz? Orei. Vai orar, vai jejuar, vai buscar de Deus. Os irmãos reuniram do meu discipulado, foram lá e fizeram a minha matrícula. Reuniram com o pastor, fizeram a matrícula. Glória a Deus. Estou no seminário, mas não é só matrícula, tem mensalidade. Tem livro, tem mensalidade. Primeiro mês do seminário, ganhei uma bolsa. A bolsa era só no segundo ano, mas no primeiro mês eu ganhei. Quem está comigo? Ah, é porque eu fui um ótimo aluno? Não, querido, é porque eu respondi o chamado. Deus falou, vem, e eu falei, eis-me aqui. Me guia, Senhor. Quem está comigo? Amém. Agora, isso foi porque o caminho era para eu ser pastor. Se o caminho é para ser médico, para ser empresário, para ser um mega empresário, mantenedor da casa de Deus, que vai fazer diferença para o reino de Deus, é da mesma forma. O resultado final muda, mas o caminho é da mesma forma. É de uma forma simples, o Senhor vai te guiar. Você vai dizendo sim e Ele vai te guiando. Você nunca mais vai ter prejuízo. O Senhor vai te guiar. E se alguém vem e dá o golpe em você, você pensa, tive prejuízo. De repente você tem um negócio que lucra muito mais. É o Senhor não deixando você ter prejuízo. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Amém. Salmo 139, verso 14. A palavra de Deus diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus está falando de você. É Salmo 139, verso 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso. Não bastou ser maravilhoso. Se Deus falasse que Ele me criou de forma maravilhosa, eu já estava feliz. Mas Ele diz que foi de forma assombrosamente maravilhoso que eu fui formado. Eu não sou qualquer um. E você também não. Amém. Alguém entende isso? Amém. Agora, alguém que foi formado de um modo assombrosamente maravilhoso pelo Senhor, não pode desperdiçar a sua vida para juntar dinheiro. Vai morrer, vai ficar tudo aqui. Não pode desperdiçar a sua vida para juntar diploma.
Não pode desperdiçar a sua vida para ficar desfrutando de festa. É uma obra muito grande para você desperdiçar. Você tem uma vida para viver e você não pode desperdiçar ela, filho. O Senhor te criou de um modo assombrosamente maravilhoso, porque Ele tem um propósito para você, tem um destino. Ele te tirou do destino para a morte e te colocou para um destino para a vida, e o destino é o reino do Senhor Jesus Cristo. Ele te criou como Cristo é, para você reinar como Cristo reina. Ele está te chamando para isso, mas hoje você está dizendo não, porque o líder é pequeno demais para você, porque o pastor não é tão bom quanto eu preciso, porque eu sou grande demais para essa igreja. Não sei o motivo. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está te chamando para uma obra que é impossível de você fazer, e Ele quer o seu sim, porque quando você disser sim, a glória dele vai começar a manifestar. Você vai conhecer quem é esse Deus que é maravilhosamente provedor, que de forma assombrosamente maravilhosa vai ser aquele que guia a sua vida. E as pessoas vão ficar de boca aberta. O que aconteceu? O que está acontecendo com tal pessoa? É Deus que está governando a sua vida. Porque até hoje você governou, mas a partir de hoje Deus vai governar. Mas é simples. Deus não está pedindo para você fazer. Ele está pedindo para você acreditar. Acredita, eu tenho um chamado para você. Fala assim para mim, eu vou guiar você. Deus nos deu então um espírito ousado para fazermos coisas grandes. Servimos a um Deus grande, irmãos. Sabe, eu desejo, eu sonho com uma igreja grande. Quando o Senhor falou que eu ia ser pastor e eu resisti, o que me fez ceder foi que eu falei para Ele: tudo bem, eu vou ser pastor, mas eu quero ser pastor de uma obra que faz diferença. Às vezes eu venho para cá e eu passo perto de igrejas que estão com a porta aberta. E tem menos gente na igreja do que tem em células nossas que estão começando. Igrejas com 3, 4, 5, 6 pessoas lá dentro. Mas não é assim um dia, não. É meses, às vezes anos. Eu vou te dizer, os ímpios passam na porta dessa igreja e riem, zombam de Deus, não glorificam a Deus. Eles passam na porta dessa igreja, onde o pastor tem que ir lá na prefeitura pedir ajuda para comprar, fazer uma pizza, para fazer pizza para vender, para pagar o aluguel. Eles zombam de Deus. Esse prefeito fala mal de crente de Deus. Isso não glorifica a Deus, filho. O nosso Deus é grande. E Ele te criou de uma forma maravilhosamente, assombrosamente maravilhosa, para uma obra grande. Eu quero que o Senhor use essa igreja, é o meu desejo, para que a história dessa cidade seja mudada. Se eu chegar aqui ao final da minha vida, aqui nessa cidade, eu vou ter uma certeza: cumprir o meu chamado, porque essa cidade foi abalada, a história dessa cidade foi mudada. Mas não foi por mim, pelo meu ministério, é pela igreja. É a igreja que é a menina dos olhos do Senhor. O chamado é do Senhor para a igreja. Quem diz amém? Amém. E Deus nos deu esse espírito ousado para fazermos as obras grandes. Os discípulos de Jesus não eram pessoas capacitadas. Os fariseus olhavam para eles e chamavam eles de incultos, indoutos, porque eles não eram de grande conhecimento, de grande cultura, e falavam uma concordância que não era tão agradável de ouvir. Mas a palavra de Deus diz que, vendo esses discípulos pregarem, eles reconheceram: ele andou com Nazareno. Eles andaram com Nazareno. Está lá em Atos capítulo 4, verso 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. O que é isso? É que essa capacidade não vem de nós, é do Espírito. Eles se tornaram grandes homens de Deus. Presta atenção, João escreveu Apocalipse. Ele não era um coitado, não. Deus deu para ele grande conhecimento, grande revelação. Pedro foi um grande líder na história da humanidade.
um grande líder, se tornou um grande homem na história da humanidade. Mas aqui, os fariseus estão vendo eles e estão falando, são incultos e iletrados. Mas tem algo, intrepidez no espírito. Eles andaram com Jesus Cristo. É isso que as pessoas vão dizer a seu respeito. Você vai chegar no lugar, talvez você não tenha muita cultura, não tenha muito conhecimento, talvez você não tenha muito recurso natural, talvez você não tenha recurso financeiro, mas o Senhor vai te usar e as pessoas vão dizer, eu sinto algo diferente quando você chega aqui. É o perfume de Jesus Cristo na sua vida. E a partir do novo nascimento, então, o Senhor começa essa obra na minha vida e na sua. Ele está formando em nós uma identidade. Ele está querendo que você acredite. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. O Senhor está trabalhando na sua identidade para você acreditar. O nosso Pai é Deus, que é o mesmo Pai de Jesus Cristo. E as obras que Ele fez pelo Espírito Santo, através de Jesus, Ele quer te usar para fazer. E Ele ainda quer que isso seja multiplicado em obras maiores. Não é apenas uma promessa, é uma ordem de Jesus para nós. A partir do novo nascimento, o Senhor começa a trabalhar isso. O meu passado foi resolvido, agora eu tenho um chamado. De agora em diante, o Senhor vai fazer na minha vida. Ele vai me governar. 1 Samuel capítulo 10, verso 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Isso aqui é no Velho Testamento. O Espírito Santo, ele nem vinha para morar, ele visitava as pessoas, e ele diz que o Espírito do Senhor vem, e você vai ser tomado de ousadia, vai falar da parte de Deus, e as pessoas vão olhar para você e vão falar, é outra pessoa. Mas no Velho Testamento ele visitava, no Novo Testamento ele habita, ele está dentro de nós. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião pedir, porque Deus é contigo. O que é isso? Faz o que pedir. É porque a vida cristã é simples. O que eu faço, pastor? Se eu estiver num lugar e manifestar um demônio, faz o que a ocasião pedir, filho. O Espírito Santo já está dentro de você, você já é uma nova pessoa. Abre a boca e profetiza. Declara em nome de Jesus. As pessoas vão ser libertas. O que eu faço quando eu estiver no lugar e alguém estiver enfermo? Não finge não, que não está vendo. Não dá um tapinha nas costas não. E você quer um comprimido? Tem um remédio que eu tomei que é bom demais. Você não quer tomar também não? Faz o que a ocasião pedir. Ergue a sua mão e declara: o reino de Deus é chegado. Essa enfermidade cai por terra agora, em nome de Jesus. Obras que Cristo fez e ainda maiores. Espírito Santo, ele vai te guiar e ele vai te levar a fazer o que a ocasião pede. Mas eu quero te dizer, filho, que você tem a revelação. Não é para me ligar, não. Vou fazer algo simples aqui, vou ligar para o pastor. É você. Deus quer levantar, não sou eu. Deus quer levantar a igreja. Amém. É você. Deus quer usar você. Não é que eu estou fugindo do trabalho, não. É porque o Senhor quer fazer você desfrutar de uma vida abundante. Amém. Desfrutar de autoridade. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é chegado. Os demônios serão expulsos, os enfermos serão curados. Como que o reino de Deus é chegado na sua vida? Se você não tem autoridade de expulsar um demônio, se você não tem autoridade de curar um enfermo, não chegou. Quando o reino de Deus chega na sua vida, você vai fazer o que a ocasião pede. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai te usar. Quem entende isso? Aleluia. Aí eu posso abrir um pequeno ponto para você, porque eu também fui novo na fé. E quando eu fui novo na fé, numa célula, tinha um irmão lá que me falou para mim: irmão, é o seguinte, você está aqui, eu vejo que você tem um coração para Deus, e você quer sair comigo para visitar? Fazer a obra de Deus, visitar os irmãos? Ah, eu quero fazer. Então vamos. Eu não sabia da história do irmão. Aí eu fui. Primeira casa que a gente entra para visitar, manifesta um demônio. Foi o primeiro que manifestou na minha frente. E eu não sabia o que eu fazia. Eu fico aqui, eu escondo, eu fecho o olho, eu ergo a mão,
eu repreendo, eu corro. O que eu faço aqui? Eu não sabia. Ele olhou para mim e falou: só ergue a mão e intercede. E ele colocou a mão na cabeça e expulsou o capeta. Aí tá bom, vamos à aventura. Cheguei em casa contando as aventuras do Filho de Deus. No outro dia, vamos visitar de novo? Vamos noutra casa. Outro demônio. Gente, esse bairro aqui tem muito demônio. Não dá para visitar outro bairro não, irmão? Toda vez tinha demônio que manifestava. Só que eu fui aprendendo. A primeira vez eu tive vontade de correr. Aí eu fui aprendendo. Não, fica firme. Finge que você está crendo aí. Ergue a mão. Põe a mão aí. Finge que você está crendo que o negócio vai funcionar com você. Até que chegou um dia que eu tive que expulsar o demônio. Quem está comigo? Impus a mão, falei: sai em nome de Jesus. E ele saiu. E eu perguntei: saiu mesmo? Será que saiu mesmo esse negócio? Você está fingindo não, né, irmã? Sabe o que é isso, filho? É a simplicidade da igreja em célula. Deus colocou na sua célula alguém que vai ser o instrumento para te ensinar a reinar. Você está resistindo. Você está resistindo o chamado de Deus. Quem está comigo aqui? Depois eu descobri porque toda hora manifestava demônio. O irmão era pai de santo e converteu. Ele já tinha intimidade com os capetas já. Ele já entendia do negócio. Quem entende diz amém. Se ele estiver me ouvindo aí, eu sou grato a ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda coisa simples: encare a oração como um alimento. Você precisa de ser sustentado pelo Espírito de Deus e pela palavra. Orar é necessário, irmãos. Quando você não ora, você não pode ficar acusado, condenado. Você tem que sentir fome. Orar é alimento para nós que somos cristãos. Quem entende isso? Por que isso? Porque orar é conversar com Jesus. Jesus Cristo é uma pessoa, não é uma religião. Orar é ter relacionamento com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1 verso 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus. Quando você decide ter vida de oração, você começa a relacionar com a graça. E aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. Como que eu recebo a abundância da graça? A graça é Jesus. Vem para orar com o Senhor. Vem viver uma vida de oração. Venha viver esse relacionamento. Separa tempo no seu dia. Todos os dias separa um tempo para você fechar a porta e ter você e o Senhor Jesus e o Espírito Santo e o Pai. Vocês vão estar ali e o Senhor vai ministrar no seu coração. Até o mais frio dos homens vai ter o coração aquecido se você perseverar, insistir. Fala para Ele: hoje eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Me toca, Senhor. Tranca a porta. Fala para todo mundo: eu vou orar. Não me perturba. Deixa o celular lá fora. Quando você entra para orar, a graça vai te tocar. Você vai começar a desfrutar abundante graça. Mas tem outros tipos de oração. Tem oração aqui no prédio da igreja. Venha também, porque aqui você aprende. Tem oração em línguas. Tem a adoração, que é um tipo de oração. Louvor, que é um tipo de oração. Ore. Mas você tem que separar um tempo para o Senhor. Porque se você quer intimidade, você não pode colocar outras coisas no meio do relacionamento. Espera um pouco aí, meu amor. Está dando uns beijos na esposa. Eu tenho que mandar uma mensagem de WhatsApp aqui. Pronto, voltei. Não vai ser assim um relacionamento feliz. É você e o Senhor. Sozinhos os dois. Quem está comigo? Os quatro. O Espírito Santo e o Pai vão estar lá também. Ore todos os dias. E a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4 verso 6. A palavra de Deus diz que você tem que esquecer o passado. Jesus já concluiu. Mas também esquece o futuro. Viva hoje com o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
Em tudo, porém, seja conhecido diante do Senhor as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ore, não perca sono, não perca descanso, não perca tempo da sua vida ansioso com as coisas que hão de vir. Chega para o Senhor, faz conhecido diante dele, entrega para ele, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Você vai ser guardado pelo Senhor através da oração. Quem diz amém? Terceira coisa, a palavra de Deus é alimento na sua vida. Eu preciso da palavra. Vida cristã abundante é uma vida cristã onde você é bem alimentado. Eu te alimento aqui todo domingo. Eu preparo, irmãos. Eu oro ao Senhor, eu busco de Deus, eu leio, eu estudo, eu medito para te falar uma palavra de Deus. Mas não é suficiente. Porque quando eu era mais novo, eu ia para casa da minha avó domingo, comia frango caipira, macarronada, carne assada. Começava a comer 2 horas da tarde, que era almoço de domingo, e terminava de comer lá pelas 4. Maionese, que eu adoro. Estão entendendo? Desfrutei. Mas aquela comida não é para a semana toda. Na segunda, eu tenho fome, eu tenho que ir lá e comer. E na segunda, era arroz, feijão, saladinha de alface com tomate picadinho, ovo frito, carne cozida, de vez em quando um bife, frango. Estão entendendo? É a comida simples do dia a dia que me sustenta. Porque se eu ficar sem a comida da avó no domingo, eu passo bem. Ficar com vontade, mas passo bem. Mas se eu ficar sem a comida do dia a dia, eu vou adoecer, eu vou morrer. Você precisa, a palavra é comida. Você precisa mudar a sua vida. E eu sei que você não lê a Bíblia. Você abriu um versículo lá de Salmo, deixou lá em cima lá da sua mesa lá, e acha que você lê a Bíblia. Você colocou um quadro lá escrito lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você recebe uma mensagem no seu Instagram lá, leitura bíblica, e você lê um versículo e acha que você lê a Bíblia. Não é. Ler a Bíblia é como comer uma comida gostosa. É um garfo de cada vez. Você come, que delícia, e come mais um pouco. Mas você não come tudo de uma vez. É uma porção pequena, degustando, sentindo o gosto, meditando. Isso daqui é legal, vou anotar isso, vou pensar nisso durante o dia, vou meditar nisso. É a palavra de Deus, o seu alimento. Isso faz parte da vida simples cristã. Quem entendeu, diga amém. Quarto ponto, crer na vida cristã. Crer é o mais importante de tudo. O justo vive pela fé. Você tem que aprender a andar pela fé. Diga amém. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como que a fé brota no meu coração? Não é tudo de uma vez, é de fé em fé. É um pouco de fé de cada vez que Deus coloca no seu coração. E é pela revelação do Evangelho da graça. Quando você tem revelação do Evangelho da graça, a fé é brotada no seu coração. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É um presente de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Você não é salvo pelas boas obras. Você é salvo para as boas obras. Mas quando fala, isso é um presente de Deus, está falando de duas coisas. A salvação é um presente de Deus e a fé é um presente de Deus. Quando você ouve o Evangelho da graça, a fé brota no seu coração. Você tem que andar pela fé. O justo vive pela fé. Quem entendeu, diga amém. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Porém, o homem, 1 Coríntios 2, 16. Pois quem conheceu a mente, é isso mesmo, está na outra versão. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Coloca na outra versão aí. Está na revista e atualizada. Coloca na corrigida para mim. Do lado.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo, é a mesma. Coloca na outra lá, revista atualizada. É isso mesmo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A palavra está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Fala amém. Eu e você, nós temos a mente de Cristo. O versículo anterior, verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O pastor não pode julgar as pessoas. A Bíblia está dizendo que nós não podemos julgar, mas o homem espiritual julga todas as coisas. O que significa isso? Aí ele completa: pois quem conheceu a mente de Cristo que o possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Quem anda no Espírito, Deus renova a mente, transforma seu pensamento. Você começa a pensar igual Cristo pensa. Então você vai julgar, mas julgar não é assim: eu acho que esse irmão é culpado, esse irmão é inocente, esse irmão é errado, esse é certo. Não é esse, não, não é esse julgamento não. O julgamento que está dizendo aqui é discernimento espiritual. Quando você começa a andar pela fé, Deus te dá discernimento espiritual. Você está entrando num negócio, você anda no Espírito, parece que está dando tudo certo, mas o Espírito Santo, ele tem para você uma mente de Cristo. Você discerne: tem alguma coisa errada aqui, não vou fazer esse negócio agora, mas está tudo certo. Não é para fazer, discerniu, tem alguma coisa oculta por trás. Talvez não é para fazer hoje, amanhã vai ser melhor. Talvez não é para fazer com essa pessoa, porque ela vai dar prejuízo. Deus tem um outro negócio melhor. Quem está comigo? Tem uma porta aberta de emprego, essa porta é muito boa. Espera aí, deixa eu julgar isso, se é de Deus ou não é. Eu vou julgar se isso é de Deus ou não é para mim. E aí você vai para o Senhor, e o Espírito Santo te fala: não é, não entra nessa porta. Mas ela é muito boa, não entra. Tem outra aberta para você. Ele vai te dar discernimento em todas as coisas. Então a vida cristã passa a ser simples. Você vai diminuir muitos problemas, porque antes de decidir, o Espírito Santo te responde. Agora, não é qualquer homem, é o homem espiritual. E quem que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que nasceu de novo, é aquele que decide viver vida de oração e que decide alimentar da palavra de Deus e que anda pela fé. Se Deus disse para mim, o que Deus disse é a verdade, eu tenho para Deus o sim. Você começa a andar no Espírito, discernimento vem. Mas não erra, nunca mais vai errar? Erra, porque ainda tem a carne. Mas o Senhor diz que quando você errar, Ele tem algo para nós também. Se você errar, último ponto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós somos chamados, mas tem gente que não responde, não aceita o chamado. Para você não são todas as coisas que cooperam, você vai andar por si. Mas quando você diz sim para o chamado de Deus, quando você for decidir alguma coisa, a mente de Cristo vai te guiar. Você vai errar menos. E se eu errar? Se você errar, todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus vai fazer com que o seu erro se transforme em bênção para você. A vida cristã é uma vida simples de ser vivida. É uma vida pura e simples. E você vai encontrar satisfação, alegria. O resultado é: você vai reinar em vida. As coisas boas que o Senhor tem vão começar a se manifestar em cada área da sua vida. Quem entende isso, diga aleluia, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus.